Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 11, parte 2 da disciplina de Química para a segunda série A e B e vamos dar continuidade ao estudo do equilíbrio molecular. Vamos estudar, então, graficamente as representações do equilíbrio molecular. Primeiramente, vamos estudar em relação à taxa de desenvolvimento das reações, em função do tempo. Então, considerando aqui, nesse exemplo, uma reação genérica, onde a gente tem aqui os reagentes A, B, pela reação direta se transformando nos produtos C e D, e a reação inversa, nós temos o C mais D se transformando em A mais B. Então, se a gente fosse representar a velocidade, com que ocorre essa reação direta e essa reação inversa em um gráfico, como que a gente poderia representar? Lembrando que quando a gente tem os reagentes, temos o A, B inicialmente, que são os reagentes, aqui são os produtos. Quando a gente tem os reagentes em um tempo zero, a taxa de desenvolvimento da reação, ela vai ser máxima. Então, ela vai começar aqui no eixo Y em um patamar máximo, em que as partículas dos reagentes elas vão reagir, e vão se transformar nos produtos. Então, essa taxa de desenvolvimento da reação ao longo do tempo, ela vai se reduzir até ficar constante. Isso, então, para os reagentes. Se nós formos representar agora a taxa de desenvolvimento de uma reação em função dos produtos, ou seja, o que aconteceria com os produtos C e D? No tempo zero, aqui a gente não tem produtos ainda, Então, essa taxa, ela é mínima. E o que é o equilíbrio, então? É exatamente este ponto aqui, em que as taxas de desenvolvimento da reação direta e inversa, elas se igualam. Isso não significa que não se formarão mais produtos ou que os produtos formados não vão mais formar os reagentes. Pelo contrário, significa que a reação continua ocorrendo, mas a uma mesma velocidade de reação direta e reação inversa, chegando-se então a esse equilíbrio. Então, esse aqui é o gráfico representando as taxas de desenvolvimento das reações para reagentes e para os produtos em função do tempo. Nós podemos agora fazer um outro estudo gráfico. Esse outro estudo ele pode ser em relação às concentrações de reagentes e concentrações de produtos no equilíbrio. Então, esse símbolo aqui, ele significa concentração em mol por litro. Então, a gente sabe que no equilíbrio, a gente tem uma temperatura constante, a gente sabe que no equilíbrio a taxa de desenvolvimento da reação direta ela é igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa. E o que vai acontecer com a concentração dos reagentes e dos produtos? Essa concentração, quando estivermos no equilíbrio, ela será estável. Mas, dificilmente, nós vamos ter uma concentração igual de produto igual a de reagente. Ou seja, dificilmente a gente vai ter, por exemplo, uma concentração de reagente de 2 mol por litro e uma de produto de 2 mol por litro também. Dificilmente elas serão iguais, Então, vamos representar aqui graficamente as possibilidades que a gente tem em relação à concentração dos reagentes e dos produtos ao longo do tempo. Então, a primeira possibilidade aqui que a gente teria é quando nós temos a concentração de reagente igual à concentração de produto, que a gente viu que isso é praticamente impossível de ocorrer, Mas pode ocorrer. Então, a gente vai ter sempre aqui os reagentes, nós vamos ter a reação direta, a reação inversa, e vamos continuar tendo os produtos. Então, aqui no eixo Y, nós temos a concentração em mol por litro, no eixo X nós temos o tempo.
O que acontece no tempo zero, né? Lembrando que esse aqui é o tempo zero. O que acontece com a concentração dos reagentes no tempo zero? Eles têm uma concentração máxima, né? Que ao reagir vão diminuindo. Então aqui é a representação da concentração dos reagentes. Se nós tivermos a concentração de produtos, o que acontece? No tempo zero, a gente tem zero de concentração desses produtos, né? E ao longo do tempo vão se formando produtos até chegar a uma concentração igual aqui à concentração dos reagentes. Então essa é a nossa representação quando a gente tem concentração de produto igual à concentração de reagente. Uma segunda situação é quando a gente tem a concentração de reagente sendo maior do que a concentração de produtos no equilíbrio. Então, como é que ficaria aqui um gráfico dessa concentração de reagente maior do que a concentração dos produtos, né? No tempo t0, nós vamos ter ali uma concentração maior, em que os reagentes vão reagindo e formando os produtos, até chegar no seu equilíbrio. E em relação aos produtos, o que a gente vai ter? No tempo zero, nós não vamos ter nenhuma concentração, vai ser concentração zero, né? Mas ao longo do tempo se formaram-se, então, os produtos. Só que a concentração dos produtos, se a gente vier até aqui, ó, no eixo Y, é uma concentração menor do que essa aqui dos reagentes, né? Então, aqui nós temos uma concentração maior de reagentes do que produtos. Então, esse é o gráfico representando a concentração de reagentes e produtos ao longo do tempo. E a terceira e última situação que a gente vai ter é quando a gente tem a concentração dos reagentes menor do que a concentração de produtos, né? Então, a concentração de produtos ela vai ser maior. E aí, como é que vai ser, então, no tempo zero, essa concentração dos reagentes? Então, no tempo zero, a gente tem bastante reagente, eles vão reagindo até chegar ao equilíbrio. Então, aqui são os reagentes. E os produtos no tempo zero, a gente não tem nenhuma concentração de produtos. Então, vai reagindo até chegar no equilíbrio. Então, essa concentração, ela ultrapassa a concentração dos reagentes. Ela é maior agora aqui dos produtos do que a concentração dos reagentes no equilíbrio. Então, esse aqui é o terceiro caso que a gente pode representar graficamente.